Olá, estamos aqui para mais um podcast. Essa vez um podcast super interessante, principalmente para você que está procurando uma vaga no mercado de trabalho. Eu trouxe aqui a Luciana, ela que trabalha com RH, tem uma empresa de RH e presta serviço para várias outras empresas. Ela vai explicar melhor para vocês e já para começar, ela vai falar como ela começou essa carreira, o início, a sua biografia, vai contar um pouco da história dela para vocês, certo? Quero agradecer o convite, o recebimento desse convite e com vocês a Luciana Azevedo, com vocês. Bom, obrigada. Boa tarde, eu que te agradeço, Rony. Né? Bom, a gente iniciou lá em 2008, né, no mundo do RH, no mundo da construção civil. E desde então, comecei como seletista, né? Formei em recursos humanos. Comecei como seletista numa das maiores construtoras do Brasil, né? Quando ela chegou aqui em São Luís. Fui aprender mesmo dentro do canteiro de obras, toda a parte de RH. Cheguei sem saber, saindo da faculdade. Quando cheguei, o engenheiro, que era o gestor da obra, chegou para mim e disse assim, olha, fechamento de folha, você chegou no período, tá aqui, te vira. Tá aqui o contato de São Paulo, te vira. Saiu. Né? E eu fiquei lá fazendo e ligando para São Paulo e pesquisando e tal. Né? E a partir de então me apaixonei tanto pelo RH quanto pela construção civil. Tanto que hoje a gente trabalha 100% com construção civil. Hoje todos os meus clientes são construtoras. Os clientes são construtoras. Todos eles. Excelente. Tem tudo a ver com o nosso podcast, que o nome é Construindo. Sim. O público, a maioria é construção civil, porém a gente vem com a linguagem não tão técnica para a gente conseguir ampliar para um público maior, para o público que está em casa também entender como que funciona a construção civil, como funciona o RH dentro da construção civil. É interessante. Pois é, aí a gente veio, né, passando de construtora em construtora, até que em 2020 eu pedi demissão, né, do emprego seletista que eu tinha e resolvi abrir a minha empresa, né? Mas qual foi minha surpresa quando fevereiro de 2020 eu comecei a dar andamento na papelada para abrir empresa e tal, estourou a pandemia. Logo em seguida. Foi 2020, né? 2020, ali no iniciozinho, abril, né? Eu pedi demissão em fevereiro, fui me ajustando para montar a empresa e abril estourou a pandemia. Aí eu disse, pronto, quem vai contratar RH em plena pandemia, porque lockdown e tudo. E para minha surpresa, né, foi quando apareceu muito serviço. Só que assim, dentro de hospitais, enfrentando todo aquele desafio, né, em reforma de hospital, porque foi o tempo que começou mesmo, a gente aqui, Barreirinhas, Pinheiro, enfim. E quando eu pensei que não ia dar certo, foi que graças a Deus deu. E de lá para cá, não nos faltou cliente, né? E foi a melhor decisão que eu tomei, mesmo no pior período. Entendi. Não. Então, no caso, você quando pediu a sua demissão, você não esperava, né? A surpresa. De jeito nenhum. Mais na frente que viria. E aí, no caso, você teve esse desafio pela frente. E é interessante porque, de cara, você já soube como é a vida do empreendedor, né? Difícil demais, né? Um desafio por dia é, de fato, matar um leão por dia já procurando de amanhã para deixar preso, né? É um desafio atrás do outro, mas, assim, é recompensador. Não, é interessante. Então, quando você achou que era, por exemplo, iria passar por uma situação, você falou, não, agora ninguém vai contratar RH. Foi aí que contratou, porque surgiu novas oportunidades já dentro do que você já trabalhava. Isso, né? Isso. Então, é muito interessante essa situação. Tá? Você falou sobre a sua biografia, certo? Também já falou sobre o início de carreira. Tá? E, assim, quando você formou na época, qual foi a maior dificuldade
que você sentiu para entrar no mercado de trabalho, mesmo como CLT, você mesmo? Rony, quando eu formei, saindo da faculdade, eu fui ser gerente, né, de uma outra empresa e não me familiarizei. Não era aquilo que eu queria, né? Não era a parte administrativa a qual eu me identificava. E surgiu a oportunidade nessa construtora. Eu fui para lá ganhando 1/3 do que eu ganhava como gerente. Mas foi lá que eu me encontrei, né? Agora, Luciana, quais os desafios? Todos os que tu pode imaginar. Porque eu não sabia. Eu sabia a parte teórica, mas eu não sabia a parte prática. Então, quando a gente chega num ambiente que, por si só, já é desafiador, né? Num ambiente que é extremamente masculino, com um serviço que tu sabe a parte teórica, mas tu não tem vivência prática, né? Então, assim, foi colocar ali um tijolinho por dia. Cada dia a gente foi edificando ali, colocando um tijolinho, até ganhar o respeito do canteiro inteiro, até ganhar o respeito da engenharia e da direção, né? Foi tempo e você mostrar a cada dia que você era capaz, que você é capaz. Muito interessante, né? A gente realmente tem essa questão ainda na construção civil. É um ambiente predominantemente masculino, né? E fica, às vezes, um pouco difícil algumas mulheres conseguirem alguma vaga, porque geralmente são vagas que vêm sendo ocupadas sempre por homens há muito tempo, né? Às vezes você chegar e ver uma mulher, por exemplo, gestora de uma obra, uma mulher com a função que geralmente é de homem, né? Hoje mesmo apareceu uma pessoa procurando, né? Eu tenho uma construtora, né? E apareceu uma pessoa procurando um emprego na construtora, perguntando se tinha vaga para soldador, né? E é uma mulher. Então, assim, eu olhei por exemplo, de 10 pessoas que vieram pedir emprego nessa questão de trabalhar como soldador, né? Uma foi mulher, né? Então, assim, às vezes a gente ainda tem, mas ao longo do tempo isso está mudando, né? Tem muitas funções e principalmente com a implantação de tecnologias e também com a mudança de mentalidade, a gente está vendo essa diferença. Então, quando você falou, na época você começou em 2008, né? Trabalhar. Então, assim, nesse tempo, o desafio era maior, porque nos últimos 10 anos isso vem mudando muito, né? Então, outra palavra que você falou foi justamente uma que eu quero voltar aqui. 2 pontos, tá? Uma às vezes você vai trabalhar em um local e não quer dizer que porque você sai, ou por vontade própria, ou não, é porque você não tem competência. E às vezes você pode estar no local errado. Exatamente. Não é que você não tenha competência para aquilo. Às vezes você não está no seu devido local. Às vezes você estava como gerente, mas não se adaptou. E você foi para uma outra função, que agora é o ponto 2 que eu vou tocar, ganhando menos, mas estava satisfeita. Então é interessante essa situação, porque poderia ser que você fosse para uma outra situação, trabalhando com o que gosta e ganhando mais. Uhum. Mas você foi trabalhando com o que gosta e ganhando menos. Porém, você se encontrou com o trabalho. Eu fico muito, às vezes, pensando comigo, né, sobre essa questão de serviços. Tem serviços, né, lógico, tem serviços que a gente gosta mais do que outros, né, dentro da nossa própria função. Por exemplo, às vezes eu estou fazendo um projeto estrutural. Às vezes eu gosto muito de fazer a concepção estrutural, mas, porém, ter que ter alguma parte lá dentro da questão do projeto que eu sinta
por exemplo, não, dessa parte aqui eu não gosto tanto, né? Então, nesse caso aí, no seu caso, você encontrou um serviço que você gosta, você ganhando menos, e o que eu ia falar era, às vezes eu não estou preocupado muito com, por exemplo, no final do mês, ou então assim, quando, por exemplo, a gente que é empresário, que é autônomo, eu tenho uma reserva lá de emergência. A reserva está acabando. A minha preocupação não é se a conta lá, a reserva está acabando. A minha preocupação é se eu estou tendo novos serviços. Se eu estou tendo novos serviços, por mais que não seja, por exemplo, eu não vou receber um valor alto. Para mim, se está girando, se está entrando serviço, para mim, eu estou satisfeito. Nesse caso, ela falou, eu estava recebendo 3 vezes mais. Ela foi receber no outro serviço 1/3 do que ela estava recebendo, mas ela disse, me encontrei, aqui eu estou satisfeita. Mas pontuando, Rony, assim, eu saí recebendo 1/3, né? Porém, a empresa para a qual fui tinha um plano de carreira, né? Quando eu vi aquele plano de carreira, eu disse, eu consigo. Né? Nos primeiros 6 meses eu fui promovida. Depois dos 3 meses seguintes, eu fui promovida de novo. Então, assim, eu com 1 ano, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava lá na primeira empresa. Tá? Só pontuando que assim, não, ela largou tudo e foi para ganhar 1/3. Existia um plano de carreira, existia um porquê. Tá indo. Entendi. Outro ponto que tu falou aí, que é bom a gente frisar. Eu tinha um estagiário de engenharia, né? Que ele foi contratado para a sala técnica. Para quem não sabe, a sala técnica é onde a gente faz os projetos e tudo. Foi contratado. Ele não estava rendendo. E o menino inteligente, o currículo maravilhoso, né? Foi muito bem na entrevista, mas ele não estava rendendo. E eu fui conversar com ele para entender o que estava acontecendo. E ele me disse, eu não gosto de estar aqui na sala, dona Luciana. Eu estou fazendo engenharia para ir para o canteiro. E eu chamei o engenheiro e disse, vamos colocar esse menino no canteiro? Vamos. Né? E hoje ele é o melhor estagiário que nós temos. Assim, a gente está esperando concluir para poder contratá-lo já. Então, assim, muitas vezes é o que tu falou, você está num lugar, mas não é aquele o teu lugar. Né? Ele é engenheiro, mas o campo de atuação, ele faz engenharia, melhor dizendo, mas o campo de atuação dele, o campo que ele se identifica, não é a sala técnica. Então, não adianta eu mantê-lo lá. O meu campo de atuação não era financeiro, né? Não era administrar a empresa, e sim administrar pessoas. Então, assim, você estando no lugar certo, e isso vai muito do feeling do RH, de onde tu estás, do teu superior imediato também, perceber, né, enquanto estagiário, se tu está no lugar certo ou não. E você também dizer, não é aqui. Não é aqui que eu me identifico. Eu quero ir para ali. Me deixa tentar. Né? Entendi. Voltando ao assunto, complementando o que você está falando, justamente trabalhar satisfeito, né? Que você usou o exemplo do estagiário aí, que não estava no local, mas não estava satisfeito. Porque se você encontrar uma forma de trabalhar que você está satisfeito, né? Eu sempre usei esses exemplos para mostrar que a forma de trabalhar a gente tem que procurar pelo que a gente gosta, tem aptidão. Exatamente. E, na minha opinião, a questão do salário é importante, mas que ela seja aliada do serviço que você gosta. Porque se você for procurar só pelo salário, talvez você nem dure. Porque naquele emprego você não vai ter aptidão, você não vai conseguir. Você não vai porque você não vai função. produzir e provavelmente você ou não progride ou você vai ser demitido do cargo porque não vai estar rendendo da forma que era para render. Ou seja, se você estivesse em outro local, estaria rendendo muito mais da forma que a empresa precisa, né? Porque toda empresa, eu sempre falo,
que o funcionário que ele dá lucro para a empresa, né? Um funcionário que ele se paga, é um funcionário que ele só vai ser demitido por questões, né? Você que é de RH, por questões extras à função dele. Porque se for, não, vamos analisar aqui a função dele. Tá fazendo certinho, tá se pagando, tá produzindo, tá batendo as metas, tem tudo para continuar. A não ser que seja um caso extra, a parte, acometido de uma doença, de alguma outra coisa que não possa mais estar naquela função. Mas tirando isso, eu sempre falava, né, com pessoas que estavam trabalhando comigo, que ficavam assim preocupadas, onde tá apertando as coisas, eu acho que eu vou ser demitido. Eu dizia, não, faz teu serviço direitinho, que eu tenho certeza que tu vai continuar. Tu só vai demitir. Quem te demite, eu sempre falava, quem te demite é tu mesmo. Então, se tu não estiver produzindo, se não estiver legal, tu mesmo. A não ser que encerramento de contrato, queda de produção, como veio pandemia, muita gente... Mas, por exemplo, no normal, a pessoa continua no serviço assim. Lógico que tem N fatores que contribuem para essa situação. Eu fico... muita gente... Tem pessoas que entram até em depressão, ficam desanimadas e tudo. Às vezes quando perde um cargo, quando é demitida e tudo, quando passa por esse tipo de situações. E eu sempre penso que sempre vai vir algo melhor. Eu nunca, assim, em toda a história que eu fui passando por empresas e por situações, como CLT ou como empresário, que foram se encerrando alguns ciclos, que a gente fica triste realmente, né? Talvez você tá passando por isso agora. Porém, eu sempre vi que mais na frente tinha algo melhor. Pelo menos comigo foi sempre assim, né? Não sei se com vocês, mas eu tenho certeza que sempre vai ter algo melhor. Assim, passa aquele momento, né, ruim, mas depois sempre vem alguma oportunidade melhor. Porque eu acho que o importante é você trabalhar com o que você gosta. Que você está satisfeito de trabalhar. Porque eu, sinceramente, já passei por situações, Luciana, que de manhã cedo era uma angústia. Vou ter que ir para aquele lugar. Meu Deus do céu, trabalhar com isso que eu não gosto. Mas era o que tinha na época, eu tinha que encarar, né? Agora deixa eu ser RH. Rony, me conta. Como foi que tu te encontrou dentro da estrutura? Por que tu escolheu estrutura? Olha, por incrível que pareça, na época que eu estava estagiando, os meus estágios, eles sempre eram com obras pesadas, que tinha muito concreto, muita armação, eram obras de grande porte. Por exemplo, a gente participou de construção de canal, né, de drenagem grande, com largura de 6, 8 metros, paredes enormes de 4,5 metros, contenção, então muito concreto, muita ferragem. E eu aprendia muito, eu perguntava muito ali para o pessoal, para os armadores, para os carpinteiros. Então, assim, eu sempre que eu estagiava, eu sempre fiquei muito perto dos armadores, dos carpinteiros, ali muito questão concreto, ferro, estrutura, concreto, ferro, estrutura. Então, quando eu fui fazer projeto, primeiramente, eu via muito na prática. Então, muitas das coisas, quando eu ia fazer o projeto, quando eu fazia o lançamento, que eu comecei a mexer com estrutura, eu já olhava na obra que o armador estava xingando o projetista. Esse projetista devia fazer assim, mas ele fez assim, assim. Coisas de detalhes construtivos. Que às vezes o projetista não se toca muito, segue muito a norma. Lógico, tem que estar dentro da norma, mas coisas que ele poderia facilitar. Então eu olhava algumas questões que poderiam se facilitar. Então eu fui vendo alguns problemas dentro da obra mesmo, na construção, e dali,
quando eu comecei a fazer projeto de estrutura, que eu estava muito nessa área, na execução de obra de estrutura, então eu comecei a gostar. Então, quando eu comecei a fazer meus primeiros projetos, eu já tinha pego aquele feedback. Quando meus projetos começaram a ir para a obra, quando eu ia lá visitar a obra, o armador olhava, aí o armador dava um feedback legal. Esse projeto aqui tá legal. Esse aqui não é aqueles que bota a gente para se acabar, para se ferrar aqui e tudo mais, entendeu? Por exemplo, só dar um exemplo aqui, rapidinho. Quando a gente está fazendo um pilar, né, um projeto, usar só um pilar, uma seção de um pilar. Então, a gente calcula lá a seção do pilar de concreto, o MPA, o FCK, o MPA do concreto, e o AS, né, a área de aço do concreto. Ela dá a área de aço, a gente divide em barras, segue a norma, tem que ter 4 no mínimo e tal, o mínimo de 10 milímetros, tudo, de acordo com a NBR 6118. E é interessante que quando esse AS dá um valor maior, por exemplo, eu poderia usar 6 barras de 10 milímetros, um exemplo, 8 barras de 10 milímetros, 6, 8 barras de 10 milímetros, ou eu poderia usar menos barras, mas com uma bitola maior. Ou seja, se eu uso 4 barras de 12,5 ao invés de 6 de 10, e o AS ali é possível, qual que daria mais trabalho para o armador? Daria mais trabalho para o armador, mais barras. Nesse caso, né? Entre a barra de 12,5 e de 10. Estou falando em milímetros, né? Se fosse, seria de meia polegada ou 3/8. Então, o armador pega, bacana, só 4 barras. Então, em vez dele ter o trabalho de ir lá, né, pegar a turquesa e ir lá fazendo as amarrações em várias barras, ele botou, facilitou para mim, esse engenheiro. Então, assim, eu peguei todo aquele feedback do pessoal. Isso aqui é uma coisa que eu estou falando aqui para vocês, creio que é a primeira vez. Todo aquele feedback daquele pessoal. Do campo mesmo, do operacional, e trouxe para o projeto. Quando eu fui fazer projeto, e aí eu percebi que dava para facilitar a vida dele, né? E, por exemplo, já em outra situação, quando a barra é uma barra com uma bitola maior, por exemplo, barra de 20, no caso, deu 4 barras de 20. Nesse caso, aí eu já vou diminuir. Por quê? Porque na obra dá muito trabalho para dobrar a barra de 20. Então eu vou botar de 16. Nem que seja 2 a mais ou 4 a mais, eu vou de 16, que pelo menos vai dar para dobrar ali na obra. Então, assim, tem quando é uma obra que precisa dobrar. Eu me lembro que a gente fez um projeto de uma fazenda, tinha um vão muito grande, e esse vão, nos cálculos, a gente passou com barra de 16. E lá no local, o pessoal que estava lá estava acostumado a chegar com aquela coluna pronta, colocava e fazia. Quando eles pegaram para dobrar as barras de 16, eles reclamaram demais. A gente teve que mandar, aí o cliente, Rony, manda um armador daí, que já sabe trabalhar com essas barras, vem com os equipamentos, só para dobrar essas barras 16. Então, assim, eu já vi, quando a gente for para uma cidade mais afastada, que já tem uma mão de obra que não está acostumada com um tipo de obra mais de porte maior, a gente já reduz a bitola. Então, a gente vai pegando essas situações. Então, foi aí que eu entrei na área de estrutura. Eu percebi um problema, eu percebi que muitos dos projetistas de estrutura eram só escritório, era tudo de gravata aqui, escritório e tal, e eventos e aula, escrevendo livro e tudo mais. Aí tu foi diferenciar o campo mesmo. Isso. E trazer... E trouxe, né? Por quê? Porque o pedreiro estava lá, ele tinha várias sugestões que são válidas, que eles estão no dia a dia. Eu aprendi muito com o armador, muito com o carpinteiro, muito com o pedreiro, muito com o mestre de obra. É uma troca de conhecimento. Mas a gente não pode ignorar. O que eu digo, Rony, para os estagiários direto, né? Quando a gente leva eles para o campo, cola no mestre, cola no operacional, né? Vocês vão aprender coisa que livro nenhum ensina. Faculdade nenhuma vai ensinar para vocês o que vocês vão aprender ali junto com eles. Com certeza. Até porque
Os livros eles são escritos e ao longo do tempo eles têm as revisões, né? Isso. Essas revisões geralmente são feitas em cima de testes, ensaios e algumas eu creio que em cima de alguns feedbacks positivos, negativos que são dados. Mas ainda tem mais uma situação. Um livro é escrito em São Paulo. Tem um feedback de São Paulo ou Rio de Janeiro, ali no sul. Que de repente não se aplica à realidade daqui. Isso, que não se aplica à realidade para cá, né, da nossa região, norte e nordeste. Aqui. A gente é meio norte, né? Então, é interessante que você falou, cola no mestre de obra. É interessante, o mestre de obra tem muita coisa para ensinar e a gente também tem muita coisa para passar para ele. Sim. Às vezes ele faz uma coisa de uma certa forma, ele faz certinho. E a gente pergunta, por que tu faz assim? Às vezes ele não sabe explicar. Mas, olha, eu não sei, ele tem uns que são sinceros. Olha, que ele às vezes chama a gente de quando tu se forma, vai para a obra, ele chama a gente de doutor, né? Olha, doutor, eu não sei, mas só sei que assim dá certo. Aí tu vai explicar, tu faz isso por causa disso e disso e disso. Ele aprende, tem muitos deles, né, que querem aprender, que precisam. É uma troca contínua ali de conhecimento. Uma troca contínua. E da mesma forma, vem esse conhecimento dele, para a gente também vem. Então, assim, foi esse. Eu vi o problema, foi uma oportunidade que eu vi. Eu vi o problema. E transformou em solução. Aí eu fui, eu vou me interessar mais. Eu estava lá no... acho que o 8º período, 9º período, eu acho, 7º, 8º período, e comecei a estudar mais sobre estruturas, né? E aí fui fazer cursos de estruturas, na internet tem vários, muita gente que já trabalha com estrutura, você pode fazer, e comecei a vivenciar ali, e soltava dentro da obra, e até hoje eu faço, todos os projetos que eu faço, eu faço os projetos, e faço o acompanhamento na obra. Vejo se está sendo executado da forma que foi feito no projeto e volto e tento melhorar. Tem projeto que no meio do projeto, às vezes a gente está... vou fazer uma marquise aqui e na hora de executar, o pé direito ficou duplo. Eu não estou conseguindo fazer o aluguel de tubo roll. Tem como a gente ver uma outra forma... Vem cá, e se essa laje passasse direto, se a gente fizesse um escoramento com mão francesa, tu tem como mudar isso no projeto, porque fica para executar. E aí eu já, quando for pé direito duplo, eu já vou ver uma forma de fazer o projeto, um tipo de laje que é mais fácil de executar, nem que fique um pouco mais caro, em compensação a material, mas, por exemplo, em aluguel de equipamento, se eu fosse fazer tubo roll, o tubo roll é muito mais caro do que a escora convencional ou outro tipo de elemento que a gente pudesse fazer nessa marquise, por exemplo, se tiver pé direito duplo, né? Se a gente não tiver recursos para usar com escora metálica convencional. Então tem muita coisa da obra que foi passado para o campo. Então, respondendo a tua pergunta, foi essa daí. Eu vi o problema, vou ver o que eu posso solucionar. E aí entrei nesse campo. Antes disso, eu já, como aluno, já tinha feito uns cursos e eu já fazia projetos lógico, acompanhado pelo engenheiro. Uhum. Já fazia projetos de hidráulica, né? Ali mais como cadista, mas já tinha um entendimento sobre projetos de hidráulica. Então, trabalhei fazendo alguns tipos de projetos. E, assim, o campo da engenharia é enorme, enorme. Tem vários tipos de projeto que o engenheiro civil, o mecânico, ou qualquer tipo de engenharia, o engenheiro eletricista pode entrar. Muita gente fica se perguntando, mas qual área que eu vou trabalhar? Vou trabalhar na área de projeto. Gente, a área de projeto... Tem mais de 20 tipos de projetos diferentes para você escolher e para você fazer. E tem mais de 1 milhão. Eu falo 1 milhão porque é mais de 1 milhão de cursos na internet. Bons. Alguns gratuitos, outros pagos, mas tem. É o que mais tem na internet. Eu fiz muito curso na internet. Mas é online, não sei o que. Tem gente que tem preconceito. Gente, o interesse tem que estar dentro de você. Pode ser online ou presencial. Se não tiver interesse, não vai para frente. Se tiver interesse, com certeza dá certo. Rony, engraçado, quando tu fala da engenharia, quando tu fala a gente vê assim a paixão e o brilho no olhar, né? E é isso que é bom a gente perceber no profissional,
Porque não tem nada assim mais desgastante para a gente, enquanto profissional, ter que ir falando, como tu disse lá no começo, eu tenho que ir para lá hoje de novo. Não. A gente vê que tu fala com paixão, que tu faz porque tu gosta, que tu te encontrou na profissão e que aquele Rony lá do 8º período, se pudesse escolher, escolheria o mesmo. A mesma profissão hoje, né? Com certeza, isso aí pode ter certeza. É muito importante quando a gente se encontra na área. Acho essa é uma das coisas mais interessantes, porque eu poderia ter alguma outra área que eu estaria ganhando mais. Na engenharia? Sim, poderia sim ter uma outra área. Ah, Rony, se tu fosse por área tal, tá aqui 2 amigos teus foram e ganham hoje o dobro do que tu ganha. Um exemplo. Tem. Porém, eu poderia não estar satisfeito, né? Poderia até ter desistido da engenharia, que no meu ponto de vista, não seria legal. Porque passar aquele perrengue todo que a gente passou para estar e na hora de desistir, mas assim, se for para desistir, que seja para ser feliz. Ah, não, eu não quero mais ser engenheiro civil. Eu me encontrei numa outra área, não tem nada a ver com engenharia. Mas se você estiver feliz, vai. Não tenho nada para falar contra, entendeu? Isso aí é muito interessante a gente estar tocando nesses aspectos, porque são coisas que as pessoas que estão assistindo agora, elas podem estar vivendo. E isso pode estar na faculdade vivendo, perdido. Ah, o que eu vou ser? Estou no 8º período, estou no 7º período, o que eu vou... como que eu vou... qual área eu vou atuar, certo? Então, assim, a gente tem um tópico aqui para falar, que é sobre as dificuldades que você encontrou, você já até falou um pouquinho, mas você pode falar um pouco sobre as dificuldades que você encontra no empreendedorismo, tá? Você, hoje, empresária, você está com uma empresa, tem uma outra empresa que você abriu, você pode falar aqui, a outra empresa, aqui não tem problema, pode falar o nome das empresas, a gente deixa bem aberto, a gente vai escrever aqui na linha também da gente, da divulgação do nosso canal, o nome das empresas, suas redes sociais, pode divulgar, trazer aqui para o pessoal vai poder acessar, conhecer seu serviço, contratar seu serviço, a gente aqui é livre, certo? Pronto, obrigada, Rony, vamos lá. Uma ilusão que a gente tem é achar que eu vou ser empresária, eu vou trabalhar menos. Né? Esse negócio de acordar todo dia 7 horas da manhã para estar no serviço 8, 7 horas eu estou sendo bondosa ali, para a gente estar no serviço 8 tem que acordar ali pelas 6, né? 18 horas estou trabalhando muito, isso eu enquanto CLT. Vou ser empreendedora e 4 horas da tarde eu estou em casa. Gente, mentira. Por vezes, né, a gente vira à noite para conseguir dar conta da demanda toda. Então, o empreendedorismo é um desafio diário. A prospecção de clientes é um desafio diário. Manter a fidelização daqueles clientes é um desafio diário. A entrega do produto é um desafio diário. Porque não adianta de nada eu prospectar o cliente, eu conseguir pegar aquele serviço que eu tanto queria e não conseguir mantê-lo, e não ter uma entrega justa, né? Então, assim, todo dia é um desafio, tanto para mim quanto para a minha equipe. Com relação à outra empresa que Rony estava falando, é porque a gente tem a empresa de RH e eu tenho também uma de limpeza pós-obra. Aí eu queria te perguntar agora, como foi que nasceu essa ideia da empresa, da limpeza pós-obra? Como eu te falei, enquanto RH, minha clientela é quase que 100% construção civil. E muitas vezes a gente estava ali com a mão de obra, fazendo seleção, e o engenheiro chegava para mim e dizia assim, Luciana, tu não conhece ninguém que faça a limpeza? A gente tem obra tal, vai entregar tal dia, tu não conhece ninguém que possa vir fazer essa limpeza? Tu não conhece nenhuma empresa que preste esse serviço? E eu vi, né, que tinha uma oportunidade muito grande aí. E resolvi montar a empresa de limpeza pós-obra. Chamei um pessoal que eu já conhecia e que já trabalhava com isso, porém de modo informal ainda, né? Contratei esse pessoal e hoje a gente trabalha com limpeza pós-obra e recursos humanos. Excelente. Você já estava no meio da construção civil, viu a dificuldade que as pessoas tinham de contratar
pessoas para trabalhar, mas, por exemplo, formal, formal, né? Pessoas trabalhando por uma empresa, não trabalhando por conta própria ali, porque cada é muito um diferente, por si, né? Da serviço, da faxina, enfim, né? Eu contratar uma faxineira e colocar para limpar. Tem uns São produtos corretos, específicos, são dosagens específicas, né? E a pessoa tem que saber manipular tudo aquilo. Então, assim, quando a gente viu essa oportunidade, né, a gente acabou agarrando ela também. Excelente. É que eu sempre digo, e assim, os grandes, né, empresários de sucesso, todos eles, se você for pegar os livros que eles têm falando sobre como eles chegaram onde estão, você vai ver que eles criaram soluções. Eles viram um problema, criaram a solução e levaram para resolver o problema. Todos eles. Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, a maioria deles. Desses grandes empresários que estou falando de questão de renome internacional, conhecidos no mundo todo, como é o caso do Zuckerberg, né, também, da Meta, hoje a empresa deles, eles levaram soluções, né? Outras vezes eles compraram empresas que tinham soluções, mas não conseguiu crescer. Eles foram lá, compraram tantos milhões ali. Às vezes empresas que estavam crescendo só em um país e levaram para o mundo todo. Isso. Ampliaram, souberam vender, né? Às vezes tem empresas que hoje está aí detentora de um público mundial e que foi criada, por exemplo, em 2020, por exemplo, né? Mas teve pessoas que teve essa ideia tipo em 2010, mas não soube vender a ideia, não soube prosperar com aquela, porque tem duas situações, tem a ideia e tem a execução. Tem um ditado popular, né, que fala assim que de boa intenção o mundo tá cheio, né? Então assim, e tem eu tinha um tio meu que ele tinha muitas ideias, mas ele nunca botava aquela ideia em prática. Então o tempo passou, ele ficou só com as ideias que talvez se tivesse colocado em prática, talvez tivesse dado muito certo, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar num assunto muito interessante, que é focado para tema principal do nosso podcast, e que esse tema aqui já tem a ver com os assuntos que seriam 7 e 8 dos nossos tópicos, então já vai entrar aqui. Então, é o seguinte, o que muita gente quer saber, eu não tive a oportunidade de saber, inclusive vou saber agora. Eu ia para a entrevista de emprego, era na sorte, contando, não sabia como era que se portava. Então, assim, como deve, para você que está aí assistindo a gente, como a Luciana vai falar diretamente aqui na câmera para você, como você deve se portar em uma entrevista de emprego, certo? É geral, serve para construção civil e para as demais áreas. Serve do estagiário ao profissional já, né? Sim. Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, pontualidade, né? Se você recebeu uma ligação, a sua entrevista está marcada para as 8, chega às 7h45, chega ali 10 para as 8, né? Para dar tempo, se acontecer algum imprevisto, você conseguir achar a sala, enfim, estude a empresa. Quando a empresa ela é a empresa anunciante, vai estar lá o nome da empresa, pesquisem o site, descubra um pouquinho sobre aquela empresa. Por quê? Porque o entrevistador ele vai sempre perguntar. Outra coisa, redes sociais. A rede social ela fala muito, né, sobre a pessoa. Então, Luciana, eu não posso colocar uma foto com a copo de cerveja o tempo todo? Pode, a rede social é sua. Agora, quando eu vejo que você, de 90 fotos, 87 está embalada, será que aquele é o profissional que eu procuro?
né? Então, assim, tenham muito cuidado com isso. A imagem, ela diz muito de você. Outra coisa, roupa. Gente, pelo amor de Deus, ir para entrevista de regata, ir para entrevista de bermuda, ir para entrevista de cropped, não dá. Então, assim, vamos pegar aquela roupinha mais fechadinha para o dia da entrevista, vamos mais alinhadinho. Volto a falar, a imagem, ela diz muito sobre você. Interessante. O primeiro ponto que ela falou aqui, o primeiro item, não vou falar ponto, não vai... o primeiro item foi a pontualidade, né? Depois ela falou o segundo, estudar sobre a empresa, certo? E o terceiro ponto, eu esqueci qual foi o terceiro ponto, mas ela falou, o primeiro foi pontualidade, estudar sobre a empresa, social. Aí falou também sobre a rede social. Não mentir. O terceiro foi não mentir, isso, E o quarto é estudar, né, sobre o assunto, né, a vaga ali que você tem para que está sendo ofertada, né? Engraçado que a mentira, ela não é bem-vinda em lugar nenhum, nem na entrevista de nem na entrevista de emprego a mentira ela é bem-vinda, né? Ela nunca é bem-vinda, a mentira, né? Ainda tem gente que fala que a mentira pro bem, né? Então, gente, nem nesse caso a mentira pro bem. Não, eu menti só para eu conseguir a vaga. Ela depois vai ser descoberto. Vai ser descoberto. Porque você, eu consegui a vaga e você galgou uma vaga ali para trabalhar numa empresa de infraestrutura e você disse que sabia fazer projeto de viaduto. O primeiro projeto de viaduto que chega na reunião, quando o gestor lá de infraestrutura fizer a primeira pergunta para você, ele vai ver você não sabe nem para onde é que vai, não sabe nem responder, e aí você já vai estar se entregando ali, a não ser que você pegue a vaga, né, de emprego, mas isso nunca daria certo, e terceirize com outra pessoa para fazer. Então acaba que o emprego não é seu, né? E a empresa, se quisesse terceirizar, ela não te contratava, ela já terceirizava o serviço, não contratava um CLT, porque o CLT vai muito além de só fazer o serviço ali do projeto. Ele tem que acompanhar, tem que participar da reunião, tirar as dúvidas, e na hora de tirar as dúvidas é que nem aquele colega que fizeram o trabalho para ele, que o professor chamou para apresentar. Aí ele não sabe nem, né, para onde vai, porque ele não fez o trabalho, fizeram para ele. Então, assim, é interessante, todos esses pontos vocês podem, depois que estão assistindo o vídeo, volta o vídeo, assiste de novo, pontualidade, não mentir, sobre a empresa, veja a ordem certinha aqui. Eu me confundi na ordem, porque é muita informação aqui para mim, mas é interessante. A gente vai fazer agora um outro tópico, né? Aí eu tô aqui com ele já, que é interessante também esse tópico aqui. E assim, quais as melhores formas de conseguir êxito e ser chamado para entrevista de emprego? Então ela falou lá da entrevista de emprego, você já foi chamado. Como você deve se portar na entrevista de emprego? Foi esse item que ela falou agora. Porém, como agora é diferente, quais as melhores formas de conseguir êxito e ser chamado ou chamada para a entrevista de emprego, certo? Então esse caso aqui é diferente. Você está ali, eu já mandei 500 currículos, eu nunca fui chamado. O que eu devo fazer para ser pelo menos chamado? Não, vai que eu não vou nem ficar no emprego, mas eu quero pelo menos ter uma esperançazinha de eu ser chamado, né? Teve casos já de pessoas que eu até entrevistei aqui, que distribuiu 300 currículos e aí um chamou. Mas chamou, pelo menos. Mas tem gente que está em situações que nunca foi nem chamado. Talvez seja o seu caso. Você recém-formado, já mandou currículo para tudo quanto é empresa e nunca foi chamado. Então, a Luciana vai dar uma dica para você que está em casa. Tu viu quantas vezes tu falou a palavra currículo? Qual é a porta de entrada para a entrevista? O currículo. Né? Muitas vezes o problema está no currículo.
A gente pega um currículo completamente mal formatado. Muitas vezes, não sou eu, não é o meu auxiliar que vai ler currículo por currículo. A gente usa muito a inteligência artificial já, né? Então, palavras-chave que busquem. Vai lá, arruma teu LinkedIn. Dá uma olhadinha no teu LinkedIn, coloca as tuas informações. De repente, dá uma olhadinha nos colegas que estão lá, né, dentro da mesma profissão, verifica lá o perfil dele e o teu. Né? O teu currículo está bem feito? Hoje a gente tem trocentas empresas que fazem currículo até gratuito. Né? Eu tenho um programa que a gente faz currículo gratuito direto. O LinkedIn tem um currículo no próprio LinkedIn. Tem, eu não sim. sei se é a dica que você dá, a pessoa usar o currículo do LinkedIn, pode ser usar também o do LinkedIn. Tem pode o Lattes usar. também, Pode. né? O currículo Lattes, não sei se antigamente são duas muita gente situações usava, muito distintas, né? Porque assim, se a gente está falando para um profissional ali formado, ele vai usar, pode usar o Lattes. Se bem que a gente hoje pouco utiliza. Agora, para o pessoal ali que não tem tanta formação, vamos falar do estudante, arrume seu currículo, faça curso gratuito, tem trocentos cursos gratuitos, né? O nome desses programas que são gratuitos, você pode falar, se tiver algum que tiver em mente aí, de algum programa desses aí que faz currículo aí. Tem o meucurriculo.com, ele tem umas versões muito boas. O próprio Canva. O Canva. O próprio Canva. Já vi várias vezes eu pesquisando, fazendo algumas imagens do currículo do Canva. Ele é muito didático ali, tu só vai trocar as informações, né? Dá uma olhadinha no Canva. Leia, gente. Outra coisa, que a gente coloca lá um anúncio de uma vaga. Eu coloquei o anúncio de uma vaga para um vendedor. Eu recebo trocentos currículos que nada tem a ver com aquele perfil. Eu sou soldador, a vaga é de vendedor. Um exemplo. Né? Mas tu não tem? Não. Leiam a vaga. Personalizem seu currículo. Outra coisa muito importante. Se você já trabalhou como engenheiro, como soldador, como vendedor, qual é a vaga que está em aberto? É de engenheiro? Faça adaptação do seu currículo somente para a vaga da engenharia. Tudo que você já trabalhou no ramo de engenharia, monte naquele currículo. Se você está procurando uma vaga de vendedor, então para a gente não vai interessar o teu período como engenheiro. Fazer o currículo personalizado. Personalize ele para vendedor. E assim, porque se eu colocar tudo, eu vou estar só panfletando o currículo. Então, assim, muitas vezes, por isso que você não é chamado. A gente tem ali uma vaga para, por exemplo, para vendedor. Aí tá lá no currículo dele. Fui enfermeiro. Que não tem nada a ver Na minha busca de palavra-chave, não vai te achar. Ou seja, hoje com a implementação da tecnologia, a Luciana falou, trabalha com RH, ela está super atualizada, né? Eu estou aprendendo muito aqui com ela hoje e a gente sabe que essas dicas, elas são importantíssimas. Elas servem, né, para todos nós, certo? Isso é a verdade. E, por exemplo, você vai fazer o currículo, faça ele direcionado. Se a vaga... eu estou procurando uma vaga de farmacêutico. Eu já trabalhei como engraxate, já trabalhei com não sei o que. Beleza, legal. Esse currículo ali é o seu currículo para você postar na internet, para falar, já trabalhei aqui em 300 profissões diferentes. Muito legal. Mas com essa implementação da tecnologia que a Luciana está atualizada e trazendo aqui para a gente, tô aprendendo com ela, ele vai ler, ele vai diretamente só ali naquela questão da vaga que você tem ali. O perfil da vaga. Aí você vai ver, já trabalhei, aí é melhor você aprofundar, de descrever as funções que você teve ali naquele emprego, por exemplo, de farmacêutico. Trabalhei na farmácia tal, fazia serviço tal, aplicação utilizava tal. Sistema tal. Isso. Aprofundar, personalizar o currículo. Interessante essa dica. Talvez você que está em casa não foi chamado por isso. Está só panfletando, mandando um currículo geral. Aparece lá 3 vagas, né? Uma para engenheiro de projeto, outra para
engenheiro de campo e outra para engenheiro orçamentista. E aí você manda aquele currículo geral. Então, por exemplo, se você for para engenheiro de projeto, faça um currículo personalizado. Coloque lá os tipos de projeto que você já fez, as empresas, qual era a função. Se for para engenheiro de campo, o que você fazia na obra. Se for para engenheiro orçamentista, quais tipos de software para orçamento você trabalha, se você sabe fazer composição própria e tudo mais. É interessante essa dica aqui, muito boa, fica para mim e fica para todo mundo, para você que está em casa também. Então, Luciana, a gente vai entrar, muito interessante essas dicas, a gente vai entrar num assunto agora sobre fé. Qual sua fé? A fé que você tem, que você crê, quais são os seus requisitos, assim, que não vou nem falar requisitos, quais são suas metas que você tem. Eu acredito em tal coisa. Essa resposta ela é pessoal, é sua. A pergunta, eu sempre te falei naquele dia que a gente estava numa correria, esse podcast ia ser semana passada, mas semana passada a gente não deu, nem para mim, nem para ela, porque tava uma semana, véspera de feriado, era tanta coisa. E eu digo, a pergunta é geral, mas a resposta ela é completamente pessoal, ela é única. Então, fica com você aí essa pergunta. Bom, Rony, eu venho de uma família metade evangélica, né? Metade católica. E eu acredito em Deus, né? Eu tenho as minhas orações ali, eu tenho minha conversa com Deus todo dia, né? Eu costumo dizer que aquele meu trajeto de manhã, de casa até o serviço, quem me vê no trânsito, vai me ver conversando. Conversando. Eu ali conversando com Deus como se ele estivesse sentado do meu lado, né? E ali eu fico, Senhor, me ajuda a entender, me mostra, bota no outdoor porque eu não estou conseguindo ver, né? Então, assim, hoje eu posso te dizer que, Luciana, tu frequenta alguma igreja? Não. Não por N motivos, né? E eu acredito em Deus, eu tenho minhas conversas diárias com Ele, eu tenho minhas orações ali noturnas, a gente tem nosso bate-papo ali no início do dia, né? Então, assim, hoje eu posso te dizer que a minha fé é em Deus. Interessante. Eu creio que existe o lado profissional e existe o lado pessoal. Sim. Eles estão completamente ligados. Eu achei engraçado, agora ela falou a rede social, a dica, né? Você que tem rede social, principalmente que a rede é aberta, tá? Fica ligado, porque vão pesquisar sua rede social. E ela viu, beleza, botar uma foto numa balada aqui, outra ali, algumas vezes, outras, né? Tenho 80 fotos, 10 está embalada, acho que passa, 15, 20. Agora tem 80 fotos, 80 é embalada. Nada contra, não vou julgar, não estamos aqui para isso. Mas eu ia até fazer uma situação, a pessoa está desempregada, né? Ela está só na balada, né? Aí a questão quando ela arrumar um emprego, que entraram lá, a foto, você usou o exemplo, de 90 fotos, 87, eu lembro do número, né? Que eu gosto de número, 87 é balada. Mas eu disse assim, não, ele tá o seguinte, quando ele arrumar um emprego, ele vai mudar de vida. Não é possível que ele vai ficar só em balada, direto, porque no outro dia, como é que ele vai trabalhar? Se ele passou a noite na balada. Mas enfim, é interessante essa questão, porque tem a vida profissional, tem a vida pessoal e tem a vida espiritual. E elas estão ligadas, porque eu acredito que a minha fé, eu tenho fé, eu acredito que na existência da questão do corpo, alma e o espírito, certo? Então isso é muito importante, que tenha a vida pessoal da pessoa. E eu vou dizer uma coisa, é muito difícil conciliar essas três vidas, viu? A profissional com a pessoal
e com a espiritual. Eu mesmo, pessoal, tenho dificuldades até hoje, né? Parece que a gente nunca se conhece 100%. Às vezes a nossa vida profissional tá lá em cima, tá full, tá decolando, mas a vida pessoal não tá legal. E às vezes a pessoal tá legal, a profissional tá, mas a espiritual não tanto. Isso aí acontece muito quando você tá com a vida pessoal bem, com a vida profissional bem, mas você tá sentindo um vazio. Parece assim que tá faltando alguma coisa. É espiritual, que a gente tem que procurar alguma coisa que se acredita, né? Eu acredito em Deus, em Jesus, né? Tenho esse estilo de vida e tenho essa minha fé, essa minha convicção, né? Que não muda, e você com certeza tem a sua, assim como a Luciana tem a dela. E assim, agora nós vamos para o encerramento do nosso podcast, tá? Quero agradecer você por ter recebido esse convite. Esse podcast é engraçado porque aqui a gente fala sobre a vida do profissional, a gente entra em vários assuntos e a gente dá dica para pessoas que de repente agora tá assistindo a gente e tá assim por um fio, né? Um ditado, eu gosto muito de falar ditado popular, por um fio de desistir da sua profissão, ou por um fio de desistir de repente até concluir um curso que é o sonho da vida dela, achando que aquilo ali não é mais para ela, e ela vai refletir sobre essas questões que a gente trouxe aqui hoje nesse podcast, né? A gente resumindo, você sempre tem que procurar estar trabalhando com o que gosta, certo? Para você não ir ali focar só no dinheiro e de repente trabalhar insatisfeito e viver uma vida infeliz, porque muita gente, é um assunto polêmico, né? Mas muita gente acha que a felicidade, né, tá bem, tem muito a ver com o dinheiro, e muitas das vezes, ou para muita gente que acha que é isso, às vezes vai se deparar com às vezes muito dinheiro, mas não é feliz. Já vi vários depoimentos de pessoas falando isso. É importante, mas é mais importante tu ter trabalho, tá girando, tá fazendo as coisas movimentar, porque o restante vem, né? Não tem para onde. O trabalhador é digno do seu salário. Isso aí já estava até escrito, inclusive, na Bíblia, tá? Então, quero te agradecer. Você vai deixar agora suas considerações finais, suas redes sociais, e aí a gente faz também o fechamento, tá bom? Tá ótimo. Rony, eu quero te agradecer, né, pelo convite e te parabenizar pela iniciativa. Né? Porque assim, eu tenho certeza que através do teu podcast, através da tua iniciativa, muitos profissionais serão motivados e muitos profissionais conseguirão trazer aqui, né, novos desafios e tirar daqui novos desafios também, tá? Muito obrigada, né? Quem quiser me seguir, a rede social é lucianaazevedo.rh e Grupo Azevedo, a parte da limpeza pós-obra. Excelente. Então ela passou já aqui os seus Instagram e da empresa também. E nós vamos ficando por aqui e até o próximo podcast. Um abraço.